Vem pro canal Dicas de Bem Viver. Aqui a gente fala sobre tudo, numa linguagem que você vai entender. Vem com a gente! Olá, amigos do canal Dicas de Bem Viver. Como que vai esses sentimentos e emoções, meu povo? Espero que um turbilhão, porque isso significa que somos seres humanos e estamos vivos. E é exatamente disso que vamos falar hoje, sobre ser humano, sobre essa humanidade latente em nós, sobre dualidade e contradições humanas. Todos somos contraditórios, todos somos dual. Porém, assim que percebemos essa dualidade, essa contradição no nosso semelhante, a gente logo sai julgando ele como hipócrita, né? Falso, duas caras, bipolar e por aí vai. Mas não, todos somos contraditórios, todos nós nos contradizemos em alguns momentos da nossa vida. E por quê, Clau? Porque Deus quis assim. Porque se Ele não quisesse, Ele tinha nos feito diferentes. Mas sim, vamos explanar sobre o assunto, vamos falar mais sobre isso, sim. Então já vai apertando aí no joinha e deixando o seu like. Não dói, não cai o dedo e não custa nada. Compartilhe esse vídeo em todas as suas plataformas aí, suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp e afins. Também, galera, quem chegou agora aqui no canal, já vai fazendo uma Clauflix. Que é isso? Clauflix? É a maratona dos vídeos anteriores aqui do canal da Clau. Eu sou a Clau. Tá? Então vai lá assistir nossos vídeos anteriores para vocês acompanharem nosso raciocínio aqui e vem com a gente nessa vibe. Também já vai se inscrevendo aqui no canal, você que ainda não é inscrito, e apertando ali no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok, galera? Então vamos lá, vamos conversar, vamos aceitar essa nossa dualidade. Primeira coisa, admitir que enquanto seres humanos somos sim contraditórios, nos contradizemos, tá? Em alguns momentos. É óbvio, aqui, como a gente fala aqui, né? Por isso que eu falo para vocês assistir todos os vídeos anteriores, para vocês compreender o raciocínio e vir com a gente nessa pegada, nessa vibe, nessa sequência, tá? Porque aqui a gente já falou sobre vários dos nossos sentimentos, das nossas emoções humanas. E hoje a gente vai falar dessa dualidade, né? Do nosso, como diriam os chineses, né? Nosso yin. É yin, né? E yang. Yin e yang. É isso mesmo, sabe? Aquele símbolozinho que representa o equilíbrio, né? Porque tem mesmo, o universo é todo composto, né? Por duas energias e a mistura, né? A fusão dessas duas energias, que seria o quê? O equilíbrio. Aquilo que não pende nem para um extremo nem para o outro, como a gente sempre diz aqui. Em todos os assuntos cabe isso, né? Enquanto buscadores do equilíbrio, né? Do autoconhecimento, da autoajuda, isso em qualquer assunto, dos mais variados da nossa vida, enquanto seres humanos, cabe colocar, né? Essa busca pelo equilíbrio, que é não estar nem em um extremo e nem em outro. Então, assim, se vocês forem lá assistir os outros vídeos, vocês vão ver que desde o início a gente fala sobre isso aqui, sobre não extremar nem para um lado nem para o outro. Isso não é bom, isso não é saudável, tá? Então vamos lá, gente. Calma, mas aí como é que eu faço, né? Porque assim, como a gente julga, assim que a gente percebe essa dualidade no outro, a gente o julga como falso, né? Como hipócrita, a gente já vai logo apontando, hipócrita. Outro dia tava falando isso, hoje já tá falando o contrário, né? Então a gente também se condena, né? Sempre que a gente condena o outro, outra coisa que a gente sempre fala aqui, gente. Sempre que tudo aquilo que a gente condena, que a gente abomina no outro, é porque tá muito latente em nós. Então, é reflexo, né? Então, é tapa na cara, né? Quando a gente vê no outro assim e se incomoda muito, é porque tá na gente, né? Então, por isso que a gente julga tanto o outro quando a gente percebe que ele se contradizeu ali em algum momento, em alguma coisa,
Você entendeu? Ou falou uma coisa e fez outra, né? Ou antes pensava de um jeito, mudou de pensamento, o que é bom, o que é benéfico, o que é saudável, né? Porque estamos aqui numa caminhada de evolução, né? Todos erramos, todos somos pecadores, por assim dizer, né? Eu não gosto de usar muito esse somos pecadores, mas eu sempre uso que todos erramos, né? Nessa busca, nessa caminhada aí da evolução natural. Ninguém é perfeito, tá? Então, antes de julgar o outro, olhe para si, observe que você também não é perfeito, aceita que você é dual. A gente já começa sempre por aí, né, gente? Como em tudo, aceitando, né? Igual eu falo lá no vídeo do ciúme, no vídeo da inveja, de todos os sentimentos e emoções humanas que a gente já fez aqui no canal, que o primeiro passo é olhar para si, olhar para aquele sentimento, para aquela emoção e aceitá-lo. Aceita, acolha ele com amor, tá? Seja ele qual for, seja os sentimentos que são tidos como os mais horríveis, não deixam de ser sentimentos humanos. Se você está sentindo, você é um ser humano e está sentindo, é porque é um sentimento humano. Então, a partir do momento que você olha para ele e aceita que você está com ele, hoje nós estamos falando especificamente dessa dualidade, aceita que você é dual, aceita que você se contradiz, olha para isso e aí vamos tratar disso, vamos tentar equilibrar isso, tá? Vamos aceitar que somos, vamos aceitar o sentimento, porém não vamos deixar que ele fuja do nosso controle, que ele ultrapasse a linha da normalidade, que como todos os outros sentimentos e emoções que a gente já falou aqui, existe o normal, o natural, o sentimento humano e existe ali a linhazinha que se você pular ela, já passa por uma patologia, né? Tem gente que é doente, né? Ele é realmente hipócrita, ele realmente prega uma coisa para os outros e faz outras. Isso a gente tá cansado de ver. Aí é grave. Quando você prega, você exige do outro uma coisa que você não vive, que você não faz, tá? Você, por exemplo, você prega moral para todo mundo, quer que todo mundo seja conservador, seja moralista, seja correto, mas você não é correto com os outros, você não é correto consigo mesmo, entendeu? Primeira coisa, gente, a gente precisa ser honesto com a gente. Então já facilita quando você olha para si e admite. Não, eu sou contraditório, tem dias que eu tô super para cima, tem dias que eu tô super para baixo, tem minhas oscilações de humor, tenho minhas oscilações naturais enquanto ser humano, mas eu vou cuidar para que isso não ultrapasse a linha da normalidade e não vire aí uma patologia, ok? Isso que é importante, mas para que isso aconteça, a primeira coisa, você precisa aceitar o sentimento, tá? Todos somos em alguns momentos contraditórios, controversos, porém, ser hipócrita é uma outra coisa, né? Como eu estava explicando, eu querer que você faça aquilo que eu não faço, é aquela conversinha, né, sórdida de falar pro outro, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E principalmente com os filhos isso não funciona, gente, tá? O que vai funcionar com seus filhos, na criação dos seus filhos, vai ser o exemplo mesmo, tá? Não adianta você falar, ele vai olhar para você e vai ver o que você está fazendo, entendeu? Então ele te tem como espelho. O que vai funcionar vai ser o exemplo e não a falácia, a falação. Ninguém cai mais em falação, né? De ninguém. A gente pode ver aí. É óbvio que tem gente que acaba por idolatria. A gente vê isso muito na política, né? Não tem como a gente não falar de política aqui, tá, gente? As pessoas falaram pra mim, seu canal é de autoajuda e você às vezes fala de política. Gente, aqui eu falo de humanidade, de ser humano, de sociedade. A gente fala de tudo que engloba a sociedade. E tem coisa que inclua mais, que tem mais a ver com o ser humano, conosco enquanto grupo social, do que política. E a gente tem visto muito aí na política essa coisa da idolatria, né? Das pessoas adorando A ou B, né? Numa adoração cega. E como eu sempre digo aqui, eu não gosto de extremo por causa disso, porque já passa a ser uma patologia. O meu malvado favorito ali pode tudo, e o malvado favorito do outro ali não pode nada, tá? Porque esse malvado favorito
dali tem que pagar. O de cá não. O de cá pode fazer o que ele quiser, porque está começando agora, então ele pode. Ele pode ainda, porque o outro fez mais. Então, enquanto ele não alcançar o mesmo nível de maldade, falcatrua, seja lá o que for do outro, que o outro fez, não é para ele parar, é para ele continuar. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. E isso está prejudicando nós enquanto sociedade, enquanto nação. Gente, para com a idolatria, gente, pelo amor de Deus. Então, quando a gente está muito doente, assim, idolatrando as pessoas, colocando como Deus, apoiando toda e qualquer coisa que essa pessoa fizer, por mais sórdida que seja, então realmente a gente tá cego, né? Tá cego. Você não vai ver ali dualidade na pessoa, que ela prega uma coisa, que ela, por exemplo, no caso da política que eu tô falando, ela pregava contra a corrupção e ela tá praticando corrupção, né? Um exemplo. Então, o outro lado que tá idolatrando uma outra pessoa, ou aquele que tá equilibrado ali, olhando para ambos e vendo erros de ambos e vendo também qualidade e benefícios que ambos estão fazendo, essas pessoas vão conseguir enxergar. Olha, ele está sendo hipócrita porque falou tanto contra crime, contra corrupção e agora está praticando, né? Isso, quem está equilibrado consegue enxergar de ambos os lados. Vocês entenderam a importância do equilíbrio, de não se envolver nos extremos, nas idolatrias, na santificação da vida por aí? Quando você está equilibrado, você consegue enxergar de um outro patamar. Então você olha, principalmente dentro da política, estou dando exemplo da política muito forte mesmo, tem muito a ver. Então você consegue falar, olha, fulano fez isso de benefício para a população, tá? Mas também causou danos, tá pagando, tem que pagar mesmo, tudo bem, eu não sou contra que pague para dar o exemplo. Mas daí, quando eu quero que aquele dá exemplo, mas eu não quero que o outro pague também, então aquele não tá dando exemplo, então solta todo mundo, porque senão o daqui também tem que pagar. E ele não tem que atingir o mesmo nível de corrupção do outro, tem que parar enquanto não chega lá, entendeu? Porque que eu vejo muito isso, sabe, gente? Por isso que eu tô falando da política. A pessoa falando assim, não, mas o fulano entrou agora, deixa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, o que é de benefício, beleza, tudo bem. Mas agora não é porque a pessoa fez um benefício que a gente pode deixar ele fazer malefícios. Uma coisa não justifica a outra, entendeu? E não é porque o outro ficou mais tempo, fez mais falcatrua, mais corrupção, que eu tenho que deixar que ele atingir o mesmo nível de falcatrua e corrupção do outro. Não, eu tenho que estancar a sangria. Eu tenho que parar antes que chegue no nível do outro, entendeu? Eu tenho que corrigir, eu tenho que fazer parar. Agora eu vejo as pessoas apoiando, sabe, aplaudindo e falando, não, vai lá, faz mesmo, porque se o outro fez até X, você tem que ir lá até X ou Z, ou Y, sabe? Tem ou para frente, ou mais que ele. Gente, isso é absurdo. Então, assim, é isso que a gente está fazendo aqui nesse canal, gente. Esse é o objetivo aqui, a busca do equilíbrio. E para a gente encontrar o nosso equilíbrio, primeiro a gente precisa aceitar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, olhar para dentro de nós, porque daí quando você vê que você também é dual, que você também é invejoso, que você também sente ciúme, que você fica com raiva, que você fica com ódio, muitas vezes você sente desejo de vingança, pode até não praticar, mas sente vontade, você consegue controlar. Agora, quando você não aceita, aí que a coisa se complica. Você vai fazendo, você vai praticando e não vai nem percebendo, ainda vai justificando, sabe? Você vai justificando, você acha que você tá certo, você tem razão. Não, olha pro sentimento e fala, não, realmente, eu tenho. Mas até que ponto é normal, é humano e aonde que passou ali da linha que eu tô desequilibrado? Entendeu? Isso para tudo na nossa vida, tá, gente? Isso com tudo. Então, galera, faz o seguinte, faz isso que eu falei, assista os vídeos anteriores sobre todos os sentimentos e emoções humanas, ou de outros assuntos também, sobre variados assuntos que a gente fala aqui neste canal, para vocês entenderem o raciocínio, tá? Da gente aqui, e vem com a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo. Um grande beijo, muita luz na nossa caminhada e até a próxima.
próxima, comunidade Dicas do Bem Viver. Não esquece que eu amo vocês, sempre conto com vocês para me ajudar a espalhar o bem, a busca do autoconhecimento, para a autoajuda, a busca do equilíbrio, para a gente poder ter uma sociedade mais equilibrada.